Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Torresmo Fest. Isso mesmo, é um festival dedicado ao torresmo e à carne suína em geral. Só que no meio do caminho a gente ainda vai conhecer um pouco da história do bairro mais antigo de Pelotas e do primeiro grande shopping center da zona sul do estado. E se eu fosse tu, já me inscrevia no canal, já deixava o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante tem uma missão diferente e defumada. Eu fiquei sabendo que tá chegando aqui em Pelotas um festival gastronômico que tá sendo super bem comentado Brasil afora. E o nome já é bem interessante, é Torresmo Fest. Ficamos curiosos, ficamos com água na boca e resolvemos trazer vocês junto. Bora lá? O evento acontece de 25 a 28 de setembro de 2025, ali no estacionamento do Shopping Pelotas. Então é pra lá que a gente tá indo agora. Aqui nós estamos no encontro das avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Ferreira Viana, bem na frente do Carrefour, que é o antigo Big. E o shopping fica exatamente na Avenida Ferreira Viana. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês um pouco da Avenida JK. Se tu quiser conhecer ela, vai no link que tá aqui em cima no card. Recém começou a primavera e já tá tudo florido por aqui, olha só. Esse aqui antigamente era o acesso pro Carrefour, só que dava muito problema nessa rótula aqui. Então agora é pelo prolongamento da Avenida Bento Gonçalves. E aqui na esquina com a Ferreira Viana tem uma dessas redes de fast food bem famosinhas. Mas hoje o nosso objetivo aqui não é o hambúrguer, é o torresmo. Vamos seguir adiante. Aliás, aqui bem pertinho do Carrefour, pela Avenida Bento Gonçalves, sempre às terças-feiras acontece uma feirinha. E nessa feirinha tem uma banquinha que vende produtos suínos. E ali tem um dos torresmos mais comprados aqui pelo pessoal de Pelotas. Mas que não tem essa pegada gastronômica, gourmet, sabe? É mais colonial. Gosto bastante. Bom, estamos no encontro da Avenida JK com a Avenida Ferreira Viana. E é exatamente a Avenida JK que é o limite entre os bairros Centro e Areal. Então, como a gente vai dobrar aqui à direita, em direção ao Laranjal, a gente tá deixando o centro para trás e entrando no Areal. Aliás, esse bairro aqui tem umas coisas bem legais que eu quero mostrar para vocês. Aos poucos a gente vai cobrindo o território. A gente nem caminhou muito por aqui, já dá pra perceber que essa é mais uma das avenidas de Pelotas que é feita mais pros carros do que pros pedestres. E vocês vão ver também que os comércios por aqui é mais pra aquele consumo rápido, sabe? Não tem muita coisa estimulando a parar por aqui. Até se acha uma sorveteriazinha de vez em quando, tipo essa aqui. E a primeira travessa, pessoal, é a rua Praça Hortêncio Rosa. Porque aqui pra nossa direita, pessoal, tem uma pracinha bem pequenininha, a uma quadra daqui. E é onde a rua acaba. Mas para nossa esquerda ela segue um pouquinho mais. Ela chega a passar a Avenida Domingos de Almeida. E sobre esse personagem que foi homenageado na pracinha, o Hortêncio Rosa, não é todo mundo que sabe dessa história. Mas em dezembro de 1944, 64 jovens daqui da região de Pelotas foram selecionados para integrar a Força Expedicionária Brasileira, que já estava presente nos campos de batalha da Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. Depois de um treinamento super intensivo de 2 meses, 54 deles embarcaram no porto de Nápoles. E depois de 8 meses, infelizmente, só 52 deles voltaram para casa. Os canguçuenses Isidro Matoso e Hortêncio Rosa acabaram perdendo a vida nos campos de batalha da Itália e foram sepultados no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, na cidade italiana de Montese, tem uma praça batizada de Piazza Brasile, que homenageia exatamente esses pracinhas brasileiros. Mas conta pra mim aqui nos comentários, tu já sabia dessa história dos nossos conterrâneos que foram lá lutar na Segunda Guerra? Por aqui vocês vão ver que tem muito comércio, serviços que são relacionados a carros, bicicletas. Ó, aqui eu achei que fosse um mercadinho, mas na verdade é uma distribuidora de bebidas. Nessa avenida aqui é aquele tipo de comércio que as pessoas vêm de carro, param rapidinho, pegam o que precisam e vão embora. Não tem aquela cultura de caminhar, ficar no lugar. O que é uma pena, né? Porque não deixa de ser uma avenida bonita, arborizada. E não deixa de ser uma avenida de acesso à praia. Claro que a gente tá bem longe do Laranjal. Inclusive, no acesso à praia, essa avenida aqui tem um outro nome. Porque lá na altura da Estrada do Engenho tem uma rótula e a partir daí a avenida passa a se chamar Avenida Adolfo Fetter. Aí a partir dessa é que tu entra nas avenidas principais do Laranjal. E essa travessa aqui, pessoal, é a Marquês de Maricá. Um dos pontos positivos é que tem ciclofaixa por aqui.
Ó, aqui já dá pra sentar pra fazer um lanche. E a título de curiosidade, o nome do Marquês de Maricá era Mariano José Pereira da Fonseca. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1773 e faleceu lá também em 1848. Ele foi um escritor, filósofo e político. Bom, pessoal, esse aqui é um dos principais acessos para a Praia do Laranjal. Quem quiser conhecer, vai no vídeo que está aqui em cima linkado. Mas além disso, o bairro Areal é um dos mais antigos de Pelotas, porque o desenvolvimento desse bairro está profundamente ligado ao período das charqueadas, que foi a atividade econômica que impulsionou o crescimento da cidade lá nos séculos 18 e 19. As charqueadas fazem parte desse bairro e ele se desenvolveu como um núcleo urbano próximo a elas. Outra avenida importante aqui do bairro é a Domingos de Almeida. Ela fica paralela aqui à Avenida Ferreira Viana, para nossa esquerda, na parte alta do bairro. Assim que eu conseguir, eu vou mostrar para vocês como ele sobe para nossa esquerda. Olha aí, a gente está na altura da rua Procópio Duval Gomes de Freitas. E o senhor Procópio foi um deputado estadual, de 1951 a 1955. Mas além disso, ele também foi prefeito de Pelotas. Aqui, além de ter trechos que literalmente não tem calçada, a gente tem que ir desviando dos carros. Pedestre não tem muita vez aqui não. Aqui já tem um mercadinho. E olha a informação, tem salada de fruta. Mas aqui a gente já tá bem pertinho do shopping, cerca de 500 metros. E a Avenida Ferreira Viana tem mais uma importância. Ela delimita o bairro Areal propriamente dito, aqui à nossa esquerda, e para nossa direita o bairro São Gonçalo, que nasceu como uma região administrativa lá em 2008. E essa região foi delimitada assim, exatamente porque tem uma identidade própria dessa área, que está vinculada à proximidade com o Canal São Gonçalo. Para quem não sabe, o Canal São Gonçalo é aquele que conecta a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. E falando de canais, se vocês repararem bem, ali no meio da avenida, ao invés de canteiro tem um canal, que faz parte do sistema de drenagem da cidade. Estão vendo aqueles edifícios lá atrás? Lá fica o famoso Parque Una, que é um dos bairros planejados aqui de Pelotas. Aqui no canal tem um vídeo só sobre ele. Ele fica bem nos fundos do shopping e do fórum, que é esse prédio grandão aqui na esquina. Aliás, essa travessa aqui é a Rua Barros Cassal. Então, como eu contei pra vocês em outros vídeos, o perímetro urbano de Pelotas começou lá no entorno da catedral, por isso que lá é considerado o marco zero da cidade. Depois que ela começou a crescer em direção à Praça Coronel Pedro Osório, que hoje é a praça central da cidade. Enquanto a gente sabe bastante coisa sobre a estruturação do centro de Pelotas, com relação aos bairros a história já é um pouco diferente, mas se sabe que eles se estruturaram a partir de eixos viários importantes. E um exemplo disso é a Avenida Domingos de Almeida aqui no Areal. Já vi muitas pessoas falando que o bairro Areal é o mais antigo de Pelotas. Não vi essa informação confirmada em nenhum lugar, mas faz sentido justamente por causa da história das charqueadas. No Areal ficava a Estrada da Costa, que é onde justamente se situava a maioria das charqueadas. Também aqui às margens do Canal São Gonçalo fica o Passo dos Negros, que é a estrada percorrida pelos escravos que chegavam pelo Porto de Rio Grande para vir trabalhar nas charqueadas em Pelotas. E é por isso que a gente não pode ficar romantizando esse período do charque, porque ele foi construído em cima do trabalho escravo. Bom, lá no início, essa avenida aqui era usada basicamente como acesso para o Laranjal. Tanto que tem uma imagem aérea de Pelotas lá na década de 50 que mostra o imenso vazio urbano aqui nessa área. Não vou conseguir colocar essa imagem aqui para vocês porque a resolução é bem ruim. E lá nessa época ela só tinha um eixo carroçável e não era pavimentada. Teve um projeto grande aqui nessa avenida lá em 2010, que foi quando foi feita a duplicação. Foi quando também fizeram 4 rotatórias aqui. E me corrijam se eu estiver enganada, mas eu entendi que esse complexo aqui do fórum foi inaugurado basicamente na mesma época. Isso lá em 2013. E em julho de 2021 começou uma licitação para uma reforma e ampliação aqui do fórum. Ó, e pelo visto segue em reforma. Aparentemente eles estão ampliando para esse lado aqui. Chegamos na altura da rua José Antônio Dias da Costa Moraes. E aqui dobrando, pessoal, ficam os prédios da Promotoria e da Justiça do Trabalho. Se a gente quisesse ir pro Parque Una, dava para ir por aqui. Ó, e ali do outro lado tem agência tanto da Caixa quanto do Banrisul. Esses IPs amarelos são tão bonitos, né? Outra coisa que falta aqui pra gente sentir vontade de caminhar é sombra. Podia ter mais árvore aqui. Ali na frente do fórum eu vi que plantaram umas mudas, mas até crescer, pelo menos tem uma esquimole atravessando a avenida. E eu descobri lá em Santa Catarina que essa marca vem de lá. Aliás, tem uma playlist inteira sobre Santa Catarina aqui no canal. Quer conhecer uns lugares bem legais? Vai no card que tá aqui em cima linkado.
Olha o tamanho do terreno vazio que tem do lado do Shopping Pelotas, porque aqui não tem mais travessa nenhuma até chegar lá. Só que o terreno aqui já foi bem mais vazio. Olha essa imagem do Google Earth, lá de 1985. E aqui a gente tem uma imagem aérea de 2002, de antes do Shopping Pelotas ser inaugurado. O shopping inaugurou na mesma época do fórum, lá em 2013. E essa imagem agora é de 2025. Aqui já dá pra ver o Parque Una, atrás do shopping. O Parque Una tá completando 10 anos esse ano, então ele foi inaugurado em 2015. Olha como essa década de 2010 foi importante aqui para essa região. Teve a duplicação aqui da Ferreira Viana, aí depois foram inaugurados o Fórum, o Shopping, em 2013, e em 2015 o Parque Una. Para ser mais preciso ainda, a primeira intervenção aqui na avenida para duplicação aconteceu ainda lá na década de 80, lá no mandato do prefeito Irajá Rodrigues. Naquela época eles duplicaram só 500 metros aqui da avenida, começando lá na esquina com a Juscelino e chegando até a Barros Cassal. Então do fórum para cá era uma pista única, só 30 anos depois é que esse projeto foi retomado. E nesse mesmo empreendimento, ainda lá em 2010, a Avenida JK também recebeu obras. E não é à toa que esse projeto ficou conhecido como Projeto Baronesa, porque aqui nós estamos muito perto do Parque Museu da Baronesa, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Pelotas, até porque tá super ligado à história da cidade. A próxima travessa, que passa na esquina do shopping, é a Avenida São Francisco de Paula. É só subir essa avenida aqui pra nossa esquerda e andar alguns metros que a gente já tá no parque. Então olha que interessante o desenvolvimento dessa área aqui. Aqui tem tanto um parque, que tem uma importância histórica imensa para a cidade, que remonta lá da época das charqueadas. Tem também um polo de comércio que é o shopping. E também tem esse conceito mais moderno de bairros planejados. Eu vou deixar na tua tela uma imagem que eu encontrei aqui da Avenida Ferreira Viana, lá na década de 1980. Essa imagem eu encontrei num trabalho acadêmico. E lá tinha o nome do site onde essa foto aparecia online. Só que eu não consegui mais encontrar para colocar o link aqui para vocês. Bom, a foto é exatamente a esquina da Ferreira Viana com a Avenida São Francisco de Paula. E o que tem de interessante nessa foto, além de não ter nada de construções, só árvores, é que ali aparece uma placa promovendo o residencial Chácara da Baronesa. Porque sim, antigamente o parque era uma chácara. E ele se estendia até a Estrada de Baixo, como era conhecida a atual Ferreira Viana. Mas voltando para os dias atuais, nós chegamos no Shopping Pelotas e essas barraquinhas fumegantes aqui são a Torresmo Fest. Eles ocuparam uma partezinha pequena aqui da direita do estacionamento. Então, um breve histórico para vocês. A primeira edição desse evento aconteceu no bairro da Moca, em São Paulo, em 2019. E diz que já na primeira edição o negócio foi um absurdo de vendas. Aí o evento começou a se espalhar por São Paulo primeiro. Mas aí veio a pandemia e os eventos foram suspensos por um tempo. Depois eles voltaram e voltaram com tudo. Para vocês terem uma ideia, só em 2022 foram 86 eventos, com uma média de 25 expositores e 30 mil visitantes em cada um deles. E a cada semana, com 2 festivais, eles vendiam cerca de 20 toneladas de torresmo. Gente, é muito torresmo. Eles estão ganhando o Brasil agora, e segundo a reportagem que eu vi, a pretensão deles é ir pro exterior também. Pra vocês terem uma ideia, lá no Instagram oficial deles, que inclusive vai ficar aqui na descrição do vídeo, eles já contabilizam mais de 8 milhões de visitantes, em mais de 500 festivais realizados. E agora, simultaneamente com Pelotas, está acontecendo um evento em Salvador também. Ali já é o acesso pro shopping. E daqui de fora já dá pra ter uma boa ideia do nível do assado. Olha isso. E olha que a gente chegou aqui super cedo. Agora deve ser umas 2 e pouco da tarde. Hoje é o primeiro dia de evento. E ele começa sempre ao meio-dia. Tem criança correndo lá pra dentro, já é um bom sinal. E olha só, aqui na entrada eles já prometem ser o maior festival gastronômico do Brasil. Bora conferir? Aqui tem barraquinha em toda a volta. E aqui a gente já começou com doces e milkshake, porque obviamente o carro-chefe é a carne suína, mas tem que ter outras coisinhas a mais, né? E a gente não deu nem 2 passos aqui dentro, já deu de cara com linguiça e torresmo. Esses expositores aqui são brincadeira, né? Porque não basta ser torresmo de rolo, tem que ser torresmo de rolo da fazenda. E essa coisa da fazenda é o apelo mineiro do torresmo. Aqui a gente já consegue ter uma base de preço. Olha só, o torresmo de rolo tá a partir de R$40. E uma coisa que eu achei legal de cara é que além de disponibilizar os cardápios, eles colocam as porções aqui na frente, montadinhas, pra gente ter uma ideia de tamanho. E pra ajudar a resolver se é isso mesmo que a gente quer, né? Ou pra aumentar a dúvida, ainda mais. E nem precisa na descrição do vídeo. Se tu quiser encontrar eles no Instagram, o arroba já tá aqui.
Próxima parada, Costelão da Fazenda. E aí, conta pra mim, qual que tu iria primeiro? No torresmo ou no costelão? Olha, tem um American Chicken aqui, que nada mais é do que frango frito. Porque se tem uma coisa que americano gosta, é de frango frito. Lá nos Estados Unidos tem aqueles baldes imensos. E aqui eles colocaram por tamanho também. Tem desde o P até o tamanho família. Uma sobremesinha aqui também. E eles devem estar esperando bastante gente mesmo. Porque a pracinha de alimentação aqui é bem grande. A tardinha, de noite, deve ser o horário de pico. Até porque vão rolar shows aqui. O que tava faltando para completar o clima mineiro aqui? Tem comida da fazenda, tem torresmo e tem doce mineiro. Inclusive, quem for a Minas, a Belo Horizonte, não deixe de ir no mercado público lá. Especialmente se tu quiser levar docinho para casa. Olha aqui onde eles fazem os defumados. O negócio parece uma locomotiva. Pra acompanhar tanta comida boa, aqui fica um caminhão do shopping. Olha a quantidade absurda de torneira ali. Isso aqui em horário de pico deve ser uma loucura. A gente tá falando muito de Minas aqui, do torresmo mineiro, mas tu sabe a origem do torresmo? Então, se diz que o torresmo tem tanto raízes portuguesas quanto africanas. E ele estava muito atrelado à alimentação dos escravos no período colonial. Só que assim, lá em Portugal tem alguns tipos de torresmo. São duas variações principais. A primeira delas é típica do Alentejo, e é chamada torresmo do Rissol. Ele é preparado com a gordura que envolve algumas partes do porco. E também tem a variedade Couratos, que, como o nome sugere, usa o couro do animal. Mas aí chegou o brasileiro e fez o quê, meus amigos? O que o brasileiro faz de melhor? Que é pegar a culinária de um outro país e melhorar ela, sem pudor nenhum. Isso porque a variedade torresmo de rolo é brasileiríssima. Essa sim é mineira raiz. Ela é feita com a panceta, que nada mais é do que a barriga do porco. Ela é temperada e enrolada em formato de rolo. Depois ela é assada e só aí ela vai ser finalizada na fritura. Isso para pururucar o torresmo. Olha que verbo maravilhoso. E esse formato é considerado uma evolução do torresmo original para deixar ele ainda mais crocante. E se tu vier com criança, tem até brinquedos infláveis aqui. Aqui são os banheiros externos e o palco. A programação de shows deles é com bandas cover, tipo Guns N' Roses, Roupa Nova, Elvis. Então tem pra galera que é mais pop rock, tipo eu, mas eu acho que também vai rolar um sertanejo. Mas então, como é que começou essa história do torresmo lá em Minas? Já que a origem do torresmo é portuguesa, ele chegou com os colonizadores portugueses. Eles trouxeram a tradição de criação de porcos e a utilização da pele e da gordura na culinária. O nosso torresmo brasileirinho, como a gente conhece hoje, surgiu lá no século XVIII, no ciclo do ouro em Minas Gerais. Isso porque a população estava aumentando bastante e eles precisavam de uma forma mais eficiente de utilizar os alimentos. Eu não sei vocês, mas pra mim o torresmo mais comum sempre foi aquele prensado de feira, sabe? E eu descobri que esse tem uma origem diferente. Aqui no Brasil ele chegou no século XIX e não foi com os portugueses, foi com os imigrantes italianos. E esse processo de fabricação nasceu da necessidade de conservar a carne de porco. Aí eles aqueciam um tocinho para extrair a banha e a sobra era prensada. Esse torresmo era muito consumido como aperitivo, sempre acompanhado de cachaça ou grappa. A grappa é uma bebida alcoólica italiana que é feita a partir da destilação do bagaço da uva. Tudo aquilo que sobra da produção de vinho. Essa bebida vem lá da Idade Média, pessoal. Esse tipo de torresmo dizem que é mais comum no Espírito Santo e no sul de Santa Catarina. Mas por aqui também é, né? Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos conhecer o shopping por dentro? Aqui tem dois acessos principais, que ficam voltados para o estacionamento. Lá para perto da esquina é o acesso 1, e esse aqui, como vocês podem ver, é o acesso 2. E os valores do estacionamento aqui são o seguinte: até 3 horas tu paga R$11, e a hora adicional é R$3. Isso para carro. Se for moto, até 3 horas tu paga R$4, e aí a hora adicional é R$2. E também tem pernoite, R$35. Esses valores eu vi no site deles, que começaram a partir do dia 1º de julho, agora. Lembrando sempre que estamos em 2025, né? Se tu assistir esse vídeo em algum outro momento, provavelmente vai ter mudado.
E pra quem tá vindo, fica atento nos horários de funcionamento. Lojas e quiosques ficam abertos de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados eles funcionam das 14 às 20 horas. Já a praça de alimentação tem um horário estendido nos domingos e feriados. Abre às 11 da manhã e vai até às 22 horas. Só que aqui tem cinema também. E tem umas sessões bem tardes, tipo umas 9h30, 10 horas. A gente já vai entrar, só deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes. Nós estamos agora em setembro. E de 15 a 20 de setembro acontece a Semana Farroupilha, que é uma data super importante aqui no Rio Grande do Sul. É mais do que um feriado. Aliás, feriado é só no dia 20 de setembro, tá? Não é a semana inteira. Quem me dera. Mas enfim, eu não sei se foi desde a inauguração do shopping, mas ele tem recebido todos os anos a Chama Crioula, porque eles fazem uma programação toda especial, tradicionalista, com shows, enfim. E aí teve toda uma cerimônia de chegada da Chama Crioula, que aconteceu na segunda-feira, dia 15 de setembro, e ela ficava aqui, ó. E essa chama percorreu uma distância grande. Ela veio lá de Caxias do Sul. 7 cavalarianos, aqui da 26ª região tradicionalista, foram lá buscar ela. Foram cerca de 500 quilômetros feitos em 19 dias. Participaram do grupo os integrantes do CTG Negrinho do Pastoreio, União Gaúcha João Simões Lopes e Sociedade Cultural Charqueadas, como um ato de reverência à história e à herança cultural do estado. Aqui em Pelotas, o desfile de 20 de setembro acontece lá na Avenida Bento Gonçalves. Se tu quiser conhecer, a gente fez uma live direto de lá esse ano. Vai ficar aqui em cima linkada. Mas bora voltar pro acesso ali pra gente entrar pra conhecer. Esse aqui é o acesso 2, não é o que fica na esquina. Eu já falei pra vocês que esse shopping aqui foi inaugurado em 2013. Agora em outubro ele tá fazendo 12 anos. Porque a inauguração oficial dele aconteceu em 2 de outubro de 2013. E ele foi o primeiro shopping com mais de 130 lojas aqui na metade sul do estado. Pelotas só foi ter um shopping desse porte em 2013. Tarde, né? Porque Pelotas é uma cidade de porte médio e é um polo aqui da Zona Sul. Foi um investimento de 150 milhões de reais. Dessas 130 lojas, 5 eram âncoras e 3 mega lojas. São 5 salas de cinema e 1.200 vagas no estacionamento. Para vocês terem uma ideia, naquela época, Pelotas era uma das poucas cidades com mais de 250 mil habitantes que ainda não tinha um shopping center. Ela é a 3ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul e é o 4º município em potencial de consumo. Olha só, aqui nos fundos do shopping, na parte oposta à entrada, ficam 4 das lojas âncoras. Uma delas é Americanas. Buenas, tem carro para vender aqui. Aqui já começa uma parte de alimentação também. Vamos entrar rapidinho ali na Americanas só para mostrar para vocês qual o tamanho dela. Ó, as lojas aqui não são muito grandes não. Ali na frente já terminou. Olha, tem até roupa aqui atrás. Vocês que são aqui de Pelotas, me ajudem aqui. Faz muito tempo que eu não entro nessa loja, mas eu tô com uma impressão de que ela era maior. Houve alguma mudança aqui? Me ajudem. Aí, ó, não falei pra vocês que os brasileiros aprimoram tudo? Então, pegamos o marshmallow dos americanos e colocamos o sabor de paçoca. E aqui no corredor de trás fica o caixa de autoatendimento do estacionamento. E à esquerda ficam os caixas eletrônicos também. Ali adiante ficam as lojas Pernambucanas e Cobase, onde tem coisas para animais, para jardim. Vamos dar uma olhada ali. Nem bem entramos e já encontrei uma capivara. Aliás, pra mim, capivara é a única dessas modinhas recentes que realmente tem motivo pra ser modinha. Me desculpe quem gosta de Labubu, mas que bichinho esquisito. Mas o que eu realmente gosto nessa loja são os aquários e os viveiros lindos que tem por aqui. E se tu tem um pet meio antissocial e tu quer levar ele pra passear de qualquer forma, essa mochila é a tua solução. Olha essas coisinhas amadas aqui.
Esses dois não querem mais nada da vida, só estão no balancinho. Olha que chique essa roupinha, com direito a emblema e tudo. Aqui tem uma parte só de acessórios. E aqui pro fundo tem mais aquários, olha isso. Na verdade, esse é o espaço dos aquários. Olha o colorido desses peixes. Dá vontade de levar um de cada pra casa. E esse aqui no cantinho nem parece de verdade. Legal é que aqui tem acessórios para aquário de todos os tipos. Desde uma vibe Piratas do Caribe até o castelinho da Pequena Sereia. Bom, agora a gente ainda precisa encontrar a praça de alimentação e o cinema, que ficam bem no meio da planta do shopping. Esse corredor que a gente tá aqui agora é o lateral. Ele vai sair direto lá no acesso 1. E aqui tem outra loja âncora do shopping, que é Riachuelo. O Shopping Pelotas só tem um pavimento, mas o projeto original dele prevê ampliações. E lá em 2023 se começou a falar sério sobre isso. Divulgaram que estavam pretendendo investir 30 milhões de reais numa primeira etapa, somando mais 10,2 mil metros quadrados. Ou seja, ele ia ganhar mais aproximadamente 40% de área de lojas. E essa expansão da primeira fase ia ser voltada ali para a Avenida São Francisco de Paula. Já a segunda fase seria na parte da frente do prédio. Atualmente o shopping tem cerca de 38 mil metros quadrados e cerca de 150 lojas. Só que eu vi uma notícia agora super recente de que essa duplicação do shopping está sendo reavaliada. Então, por enquanto, infelizmente, não tem prazo para isso acontecer. Por enquanto, o que se sabe com certeza é que até o final do ano vão chegar novas lojas por aqui. E não só novas lojas, também vai ter uma unidade da Polícia Federal. Ou seja, aqui vai ter atendimento a estrangeiros e vão ser emitidos passaportes. Aqui na praça de alimentação tem um brinquedão inflável. É bom para deixar os pequenininhos entretidos e gastando energia. Aqui vai chegar um novo restaurante pro shopping, ó. E bem coladinho na praça de alimentação fica o cinema, facinho de encontrar. O Shopping Pelotas é pet friendly, ou seja, teu bichinho pode vir junto, mas tem umas regras. E eles também têm essa praça pet. Ó, tá parecendo que ali na livraria vai ter sessão de autógrafo. Bom, hoje a gente viu bastante coisa, né? Mas hoje o Urbanista Caminhante fica por aqui. Mas semana que vem a gente aparece, caminhando por aí de novo. Tchau, tchau!